palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje está lá em Atos 9, do versículo 1 ao 18. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a minha leitura, em nome de Jesus. Vou esperar o Vitinho colocar a palavra. Vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Amém? Essa passagem é uma passagem de Deus quis, através dessa passagem, nos fazer entender o que é uma conversão genuína. Paulo teve uma conversão genuína, uma metanoia. O significado de metanoia é mudança de caráter, mudança espiritual, mudança de pensamento. E hoje é isso que o Senhor quer trazer para a nossa igreja, uma mudança espiritual, uma mudança de pensamento. Quando eu comecei a escrever, a pedir direção a Deus sobre a palavra, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei: Senhor, o que eu vou trazer para o seu povo? Ali sobem tantos pregadores com tanta experiência, eu sou tão pequenininha diante do Senhor, e o que o Senhor quer falar com a igreja? A experiência que eu tenho é tão pequena, mas
O Senhor é tão grande, a gente se coloca assim, ó Senhor, será que eu vou conseguir entregar tudo aquilo que o Senhor quer entregar? Aí o Senhor virou para mim e falou assim, minha filha, a palavra já se encontra pronta. Recebe quem está com o coração aberto para receber. O poder não está sobre você, o poder está sobre a palavra que vai ser entregue ao seu povo. Se o solo dos corações estiverem aberto para que essa palavra venha frutificar, ela dará fruto. Caso contrário, minha filha, descansa em mim, porque você está fazendo a minha vontade. Aí eu comecei a refletir sobre tudo que eu faço da minha vida e como eu direciono a minha vida. E percebi que esse medo que nós temos não é um medo que vem dos céus. É um medo que Satanás planta no nosso coração para que a gente não leve a palavra àquele que precisa ouvi-la. Porque quando você não divide com o outro a palavra de Deus, você paralisa uma ação dos céus. Então, a gente tem que perder esse medo bobo de falar da palavra, porque ela por si só tem poder. Então, se você chegar diante de uma pessoa que se encontra enferma, cabe a nós dividir com essa pessoa, Isaías 53, o Senhor levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ti. Agora, o que a pessoa vai fazer com essa palavra? É Deus e ela. Você pode pegar e encontrar um ansioso, pode vir ao seu encontro e você dizer, ele levou sobre si, o meu Deus levou sobre si toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Nós temos que começar a propagar aquilo que seja uma verdade na nossa vida. Mas o problema é que, às vezes, a gente não propaga essa verdade porque a gente talvez não acredite. Às vezes, a gente fala da palavra de Deus da boca para fora, sem a convicção do real poder que essa palavra tem. A gente precisa mudar a nossa mente, ter, de fato, uma metanoia, uma mudança, entendendo que a palavra de Deus tem poder sobre a minha vida. Nada, as circunstâncias nenhuma podem mudar o poder de Deus, do Criador, sobre mim. Só eu paraliso. Um dia desse, Alex pregou sobre isso. Todas as bênçãos foram liberadas. Só eu posso paralisar a ação de Deus quando eu não dou, quando eu não creio. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente precisa mudar esse entendimento do que é a palavra de Deus. Eu comecei, se eu fosse olhar para a minha vida hoje, eu não estaria vivendo o melhor momento, o momento mais feliz da minha vida. Se eu começasse a olhar as áreas que a gente diz que são cruciais para uma pessoa estar estabilizada, eu diria, vou sentar e vou chorar. Mas o Deus que eu conheço começou a trabalhar no meu coração, porque há tempos atrás, pasmem, eu peguei e briguei com Deus, faz um tempo. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo a minha vida, eu não estou entendendo por que motivo eu estou passando por certas situações, eu acho que eu vou ficar um tempo obrigado com o Senhor. Fiquei uma semana assim, meio de cama, não querendo ouvir falar com Deus, não querendo orar, não querendo falar com Ele. Só que o amor de Deus é sobrenatural, nos alcança até no mais infinito poço. Ele não desiste de você e Ele não desiste de mim. E hoje, Ele quer fazer isso com você. Filho, vem cá. Essa palavra tem poder. E você tem que trazer esse poder à existência na sua vida. Senão você vive um evangelho frio, que não alcança pessoas. E não é esse o foco. O foco é o poder de Deus agindo em você para que se propague através de você e nesse mundo. Senão, como é que o ID vai ter poder na sua vida se a palavra não tem poder primeiro? Então, o Senhor quer fazer com que a palavra tenha poder na sua vida. Lá no versículo 1, vamos ler de novo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor,
Dirigindo ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em uma viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O primeiro ponto que Deus quer trabalhar na sua igreja hoje é quem eu sou diante de Deus. Como é que Deus me vê? Aqui nós estamos vendo Paulo indo perseguir a igreja de Damasco, e a palavra de Deus fala que ele respirava, ele ansiava pegar esses discípulos, prendê-los, e até que eles viessem a morrer. Esse era o ar que ele respirava. Então, era algo tão habitual para Paulo. Eu vou chamar Paulo, era Saulo, mas eu vou colocar como Paulo aqui. Que isso se tornava uma verdade para ele. Aí eu comecei a conversar com Deus e falei: Senhor, a sua palavra fala que ele perseguia. Nós já sabemos que tem igrejas perseguidas aí mundo afora, e nós precisamos orar por essa igreja, mas como que isso se aplica ao meu dia de hoje? Senhor, será que nós te perseguimos? Será que tem algo de errado em nós? E o Espírito Santo falou comigo, falou: sim, vocês me perseguem sim, quando o seu testemunho não condiz com a palavra que eu escrevi a vosso respeito. Você me persegue. Me persegue porque quando você serve de pedra de tropeço para o outro, você me persegue. Quando as pessoas olham a sua vida e não me vejam na sua vida, você me persegue. E aquilo mexeu muito com o meu coração, e eu falei: Senhor, de fato, se eu não estou vivendo aquilo que a tua palavra diz, eu estou distanciando as pessoas de conhecer um Deus vivo e que faz, um Deus de amor, um Deus de graça. Se lá no meu trabalho a minha conduta não condiz com a tua palavra, eu distancio as pessoas de ti. Senhor, tenha misericórdia de nós, do seu povo, que às vezes acredita que só porque entra pelas portas ali adentro tem intimidade contigo, e não é isso. Intimidade é busca, intimidade é entrega, intimidade é você conversar com o Senhor dia após dia, não é ler a palavra, só um minuto, eu vou ler a palavra hoje, a palavra falou comigo, mas isso não mudou nada na minha vida. A palavra de Jesus traz transformação. Se não houver transformação em alguma área da sua vida, meu irmão, você está perseguindo o Evangelho de Cristo. E não é isso que o Senhor quer, nem de mim e nem de você hoje. O Senhor quer que você desperte para a palavra viva e eficaz que sai do trono de Deus. Amém? O interesse de Paulo era disseminar o burburinho, porque a cultura de Paulo acreditava que viria um outro tipo de Messias. Não um Jesus Cristo que nasceu de um ventre de uma mulher, que foi crescendo em graça e conhecimento de Deus, que veio para servir, para amar e para servir apenas. Eles acreditavam em outro Messias. Então, Paulo queria e tinha um interesse de calar a voz desse povo, para que não crescesse esse movimento. E aí eu comecei a refletir e falar: Senhor, o que a gente precisa fazer e entender para que a Tua palavra viva no nosso coração e isso seja uma prática habitual? O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso respirar? Essa ganância de Paulo por respirar e ir atrás dos discípulos, o que eu posso trazer isso para a minha vida em prol do Seu Evangelho? Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração pontos básicos. Que será que nós estamos seguindo na nossa vida cristã? Aí eu pensei numa linha de tempo. Você nasce, a única coisa que Deus planta no seu coração é: amai Deus sobre todas as coisas. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa, será que você tem feito isso?
amado Deus sobre todas as coisas, buscado o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu fui entendendo, qual é a próxima etapa, Senhor? Geralmente você nasce, então você é filho. Então, você honra o teu pai e a tua mãe? Não, não honro. Se você não honrar o seu pai e a sua mãe, você está em desobediência à palavra de Deus. Ainda que o seu pai ou a sua mãe não mereçam nenhum tipo de honra, pelo tipo de tratamento que eles te deram, eu te digo, meu irmão, honre o seu pai, a sua mãe, porque a tua conduta está sendo vista nos céus, naquilo que Deus manda. Então, é o segundo ponto que Deus falou ao meu coração. Será que você tem feito isso? Aí a gente caminha mais um pouquinho. Aí o Senhor ensina a gente. Que você vai se tornar um casal, você vai se casar. Larga Deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, e serão uma só carne. Será que você tem feito isso? Ou você casou e continua na dependência do seu pai e da sua mãe? Trazendo um conflito familiar. Será que você amadureceu ainda ou você ainda continua nessa dependência? Aí o Senhor falou mais ao meu coração. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí, maridos, vocês têm feito isso? Amado as suas esposas como Cristo amou a igreja? Porque se você não estiver fazendo, você está totalmente fora da palavra de Deus. Em contramão, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E você, mulher, tem feito o seu papel? Porque se você não está fazendo, você também não está seguindo a palavra de Deus. Você está perseguindo o evangelho do Senhor. Você está trazendo um mau testemunho. Aí o Senhor foi trabalhando no meu coração. E vocês, depois de casado, você tem trazendo o dízimo à casa do tesouro? Será? Ou não? O seu dinheiro é mais importante. Os seus compromissos, você não entende que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que Deus te proporcionou, veio dele. Deus começou a trabalhar o meu coração. E a nos trazer uma reflexão. E por último, o Senhor falou comigo, e o que você tem feito do meu templo, que é o seu corpo? O que você tem feito com o templo do meu espírito? Você tem bebido, arrebentado com o meu fígado? Você tem fumado, arrebentado com meus pulmões? Ou você tem vendido o seu corpo, usando roupas que não convém a você usar? Isso tudo, o Senhor, coisas básicas, irmãos, isso persegue o evangelho. Se as suas condutas, as condutas básicas, você não tem seguido, isso persegue o evangelho. Só que eu tenho uma esperança para você. No meio do caminho, uma luz brilha, e hoje uma luz brilha para você. Traz a você a convicção que, se eu tiver entendimento do que o Deus está falando, se eu começar a remodular a minha vida no centro da vontade de Deus, uma luz se abre para mim. E quando essa luz se propaga para mim, o Senhor se revela. Quando eu entendo que eu preciso mudar, que eu preciso de mudança para agradar o centro da vontade de Deus, Ele se revela a mim. Por isso o tema da palavra, será que você conhece de fato Jesus? Porque se de fato você conhecesse Jesus, você não teria essas veredas para acertar na sua vida, correto? Porque de Jesus é em glória, em glória. Você é transformado pelo poder e pela graça dele. No versículo 5,
o Senhor se revela a Paulo e fala: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Esse é o segundo ponto que o Senhor quer falar no nosso coração. Ouça a voz de Deus e pratique a obediência. Nesse versículo, o pai fala: levanta-se. Paulo, um homem perseguidor, um homem que matava os cristãos. Você imagina para a cultura dele que tipo de homem que ele era? Era o cara. Só que aí a palavra fala que ele levanta-se. Então, diante da presença de Deus, você precisa se humilhar. Paulo se humilhou. Paulo estava ao chão, diante da presença de Deus. E o Senhor exalta quem quiser exaltar e humilha a quem se quer humilhar. Essa vulnerabilidade que Paulo é colocado é para que ele entenda que o Senhor é soberano. E nós precisamos nos colocar nesse lugar de vulnerabilidade e entender que, Senhor, eu preciso estar no centro da sua vontade, porque se depender de mim, Deus, ai de mim, Jesus, se não for a tua graça. Ai de mim, se não for a tua compaixão para comigo, Senhor. Só a tua graça me alcança, só a tua graça me molda, Jesus. E ele dá uma ordem a Paulo: entre na cidade. Alguém te dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver a nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Primeira ordem que o Senhor fala: levanta-se e vai para a cidade de Damasco. Será que eu e você temos obedecido de forma imediata à vontade de Deus? Será que quando o Senhor fala, faça isso ou faça aquilo, você faz? Ou você se questiona: não, Deus, isso eu não quero fazer. Paulo podia ter dito: quem é essa voz? Eu não conheço. Não, homens, me levam para outra cidade. Eu quero ir para outro lugar, mas não quero ir para onde essa voz está mandando eu ir. E se ele fosse para esse lugar, certamente ele ficaria cego e ainda na dependência. Para andar, para se vestir, para comer, total dependência de homens. Aí você imagina um perseguidor nessa situação de cego, dependente e limitado. Olha como é que o Senhor faz as coisas. Mas mesmo assim, quando Jesus se apresentou a Paulo, esse apresentar de Jesus foi tão sobrenatural que ele não pensou 2 vezes. Ele levantou e se direcionou ao centro da vontade de Deus. Diferente do que Jonas fez, quando Deus pegou e falou com ele: vá para Nínive e pregue o arrependimento àquela cidade. O que Jonas fez? Vou para Tarse. Vou para o local oposto do que Deus mandou. E quando a gente caminha para o local oposto ao que Deus manda, cuidado, que você pode parar num ventre de um grande peixe, num lugar sujo, inapropriado para você e sem a presença de Deus. Cuidado, para onde você está direcionando os seus caminhos, para onde você está direcionando as suas decisões, as suas tomadas de decisões. Tudo que você faça, apresente para o Senhor. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Senhor, é isso que o Senhor quer que eu decida? Pai, é para esse lugar que o Senhor quer que eu vá? Ou o filho pródigo, que estava ali na presença do pai, quis passar um tempo lá no mundão. Chegou lá, o que aconteceu? Foi comer com os porcos. Não é isso que o Senhor quer de você hoje não, irmão.
Deus quer que você coma do pão vivo que desceu do céu. Ele quer que você coma e experimente o centro da vontade dele. Nessa passagem também, o Senhor fala que Paulo ficou por 3 dias cego, não comeu e não bebeu. Isso me remete à cruz. 3 dias. É necessário que você morra e ressuscite aqui, na palavra de Deus e na presença de Deus. Que você feche os seus olhos aí por uns minutos, por favor. Você vai dar importância nesse momento à sua respiração, às batidas do teu coração. Você vai parar de olhar o cenário que você vive. Você perde a visão do amplo e começa a olhar para dentro de si. É isso que o Senhor quer hoje. Olhe para dentro de si. Verifique o que não está condizente com a palavra de Deus e se conserte. Venha para fora. Traga a existência, se coloca no lugar de vulnerabilidade. Se humilhe na presença do Senhor. Irmã, pode abrir os olhos. Irmã, não tem nenhuma área que eu preciso mudar, não. Hipócrita, Deus me perdoe. Essa palavra é muito difícil de entregar. Mas a gente faz o que o Senhor manda. E Ele manda hoje correção para a sua igreja. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero que você seja um Paulo na minha mão. Eu quero que você faça aquilo que eu quero que você faça. Não ao centro da sua vontade, mas o centro da minha vontade. O terceiro ponto que o Senhor colocou no meu coração está no seguinte situação: busque crescer e no conhecimento e na vontade de Deus. Lá no versículo 10, ele fala que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Repita comigo, ele está orando. É Deus falando com Ananias. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O Senhor revelou para mim, irmãos, que Ananias é a igreja. A igreja trazendo para você e indo ao seu encontro, como ele foi ao encontro de Paulo. Só que o Senhor revela nessa passagem que essa ligação entre a igreja e o povo, ela é interligada. Como assim, Nayara? Sim, você ora da sua casa, porque Deus revelou a Ananias que Paulo estava orando antes de vir para a casa do Senhor, porque aqui o alimento já vai estar preparado, mas você precisa orar, você precisa buscar. Não é o pregador que busca por você, é você que busca, é você que ora, é que você que encontra a presença de Deus. Ninguém vai fazer isso por você não, irmão, é você. Se você não fizer, não há quem faça, não há milagres. Os milagres só encontram aqueles que creem. Se você não crê, meu irmão, se você não busca, não há o que Deus fazer, não há o que Deus faça. Nós precisamos mexer com o coração de Deus. Quando Deus colocou para mim que Ananias é a igreja, e eu comecei a compreender e a entender,
Aí eu fui buscando as pregações que são entregues aqui. Pastora Lanira, um dia desse, pregou como raízes. Em que raízes você está? Como estão as suas raízes? Estão aprofundadas? Deus trabalhando na sua vida. Um dia desse, Diego pregou que a palavra de Deus é loucura para os homens, mas para nós é poder de Deus. Você não guardou isso, não? É poder. Um dia desse, a pastora Thaís pregou o quê? Sobre Pedro. Será que você tem voltado às velhas práticas? Ou você continua caminhando? Você me ama, Pedro? Então segue o meu caminho, não volte às velhas práticas. Um dia desse, pastor Sérgio pregou, você é quente ou frio? Ou você se encontra morno? Então, palavra e alimento existem nesse lugar. Deus fala com você. Agora, basta entender se você fala com Ele, se você busca Ele, se você conversa com Ele no seu íntimo. Escuta, igreja, o que o Espírito está dizendo essa noite. É noite de correção. Eu queria trazer uma palavra diferente, mas Deus não. Eu quero esse povo para mim, para que eu possa impactar, para que eu possa curar, para que eu possa transformar. Eu preciso de um povo rendido aos meus pés. Eu preciso de um povo que entenda quem Ele é e quem eu sou. Eu sou o Deus poderoso, o Deus soberano, mas um Deus que conta comigo e conta com você, para que o evangelho dele se propague. Amém? Por último, o Senhor falou comigo sobre a presença do Espírito Santo. No versículo 17, diz: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, diga comigo, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, depois de comer, recuperou as forças. Espírito Santo. Palavra-chave para que toda escama caia dos nossos olhos. Sem o Espírito Santo, só Ele, como eu falei, convence da verdade, da justiça e do juízo. Você precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo. Que se você não conhece a pessoa do Espírito Santo, como que Ele vai até Deus interceder por você com gemidos inexprimíveis? Intimidade, redenção, purificação. É isso que o Senhor quer da igreja. Ei, vem para mim. Mas vem com intensidade. Não venha em cima do muro, não. Vem que eu quero mover. Eu quero mover na sua vida, ao ponto de você passar por uma dificuldade e falar assim: não, eu não olho a dificuldade. Eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem dos céus e da terra. Eu não aceito, cristão, não aceite nada de diferente que a palavra diz. Eu estou vivendo um tempo de enfermidade. Senhor, eu não aceito a enfermidade. Senhor, eu não me prostro diante dela. Senhor, eu digo a ela que ela deve se prostrar ao Senhor. A minha dificuldade financeira, não. Eu não aceito passar por nenhuma dificuldade financeira, porque a tua palavra diz que nenhum justo mendiga o pão. Eu não aceito, Senhor. Por mais que os meus olhos carnais me mostrem uma realidade diferente do que a palavra tua diz, eu fico com a palavra. Eu ando sobre a palavra. Eu creio na palavra. Me desculpe aqui, meu marido. Eu vou fazer o que o Espírito Santo falou, tá? Eu não canto, tá? Mas o Espírito Santo falou que eu vou cantar um louvorzinho aqui. Eu vou cantar. Jesus, misericórdia. A palavra diz assim, a canção diz assim: a tua voz é tudo que eu quero ouvir, tuas palavras dão a direção.
me fazem ver, me fazem crer, elevam o meu coração. Sim, eu creio, sobre tua palavra eu me movo, mesmo em meio às águas, sim, eu creio, sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Vem, Pedro, anda sobre as águas, Pedro. Aleluia! Glória a Deus! É isso que o Senhor quer hoje, meu irmão. Ande sobre as águas. Ainda que o mar esteja revolto, olhe para Ele. Siga Ele. Senhor, eu decidi seguir. Eu trago para você aquilo que Deus tem falado comigo. Em meio às minhas lutas, não, o Senhor é maior. Neste domingo, eu tive uma experiência incrível. Eu nem sei por que eu não aproveitei essa experiência antes. Eu fui para a casa do meu sogro, e lá tem um heliporto, que aí é um monte muito alto, a gente vê Itaipava, assim, as montanhas. Aí eu falei com o Léo, vou para o monte, vou orar, vou buscar a presença de Deus. Cheguei lá, quero ser Moisés, né? Senhor, me mostra a sarça ardente. Senhor, eu quero ver, porque eu sou meio doida, tá? Desculpa, mas eu anseio pelo sobrenatural de Deus. E eu te convido a ansiar também. Porque o Deus que operou ontem, opera hoje. O Deus que curou ontem, cura hoje. O Deus que faz milagres sobrenaturais ontem, faz hoje. Por que Ele não vai fazer comigo, com você, se Ele fez com homens naturais? Então, eu busco isso. E eu sou doida por isso. Aí eu subi no monte, né? Senhor, estou aqui sozinha. Fala comigo. Chorei, berrei, expulsei os demônios que estão na minha vida. E Deus não falou comigo, não. Eu acho que Ele não falou. Mentira, Ele falou sim. Ele só me ensinou que existem águas mais fundas. Só que a gente precisa galgar essas águas mais fundas. Buscar essas águas mais fundas. Não se contenta só que aqui não, gente. Vamos descer, vamos mergulhar, vamos buscar, vamos encontrar, porque a gente vai ver. Eu creio. Os meus olhos verão, os seus olhos verão os milagres de Deus nesse lugar. Mas nós precisamos buscar. Então, busque o Espírito Santo. O Espírito Santo que encontrou Paulo está disponível para mim e para você. Olha o que Paulo foi. De homem perseguidor a um dos maiores pregadores do Evangelho. Eu sou do princípio assim. Nós continuamos escrevendo a igreja do Senhor, a palavra do Senhor. Nós somos as palavras vida, a palavra ativa. É preciso que na nossa história esteja escrito esse Jesus, que os nossos filhos, os nossos netos vejam, os meus pais tiveram uma experiência com Cristo sobrenatural. Por que o avivamento do ontem não acontece hoje? Que igreja fria é essa? Se o Deus continua o mesmo, o problema está em mim e você, que não buscamos a presença da maneira que o Senhor quer que nós busquemos. Então, eu peço que você reflita sobre isso que Deus colocou no meu coração. Que você repense essa palavra durante a semana. Que você se conserte. E tem graça para você. Ele está aqui nessa noite. Se tem áreas na sua vida que você precisa consertar, você está no local certo, na hora certa. Ele vai consertar. Mas você precisa querer. Então, eu vou te dar uma oportunidade agora. Eu vou chamar o Ministério de Louvor. Para você se colocar de pé e clamar por esse Deus que quer falar com você, que quer transformar a sua história, a sua vida, que quer mover o seu coração, que quer que você tenha intimidade profunda com Ele. Se tem alguém aqui que nos visita e que não conhece o Senhor Jesus e queira aceitar esse Jesus maravilhoso, presente, vivo, fiel, amigo,
essa também é uma oportunidade. Se coloque à disposição do Senhor, no centro da vontade dEle. Coloque as mãos sobre o seu coração. Nós vamos orar agora. Pai amado, eu fiz conforme o Senhor disse que eu tinha que fazer. Pai, eu entreguei a sua palavra. Os solos estão aqui férteis. Receberam a sua palavra, Pai. Frutifica, Senhor. Frutifica, Pai. Eu te peço do fundo do meu coração. Promove neles aquilo que o Senhor tem promovido no meu coração. Uma fé que não vê as circunstâncias, mas uma fé que crê absolutamente na tua palavra. E isso é irrevogável dentro de mim. Satanás não pode arrancar isso do meu coração e não pode arrancar isso do coração deles, se eles se propuserem a fazer o mesmo. Então eu te peço, Espírito Santo, vá lá, Senhor. Vá lá, Espírito Santo. Vá lá no trono. Intercede por nós nas áreas que tu sabes que nós precisamos de ti, Senhor. Nós nos colocamos no centro da tua vontade, Jesus. No centro do teu querer, Senhor. Não andamos pelo que os nossos olhos veem, Senhor, mas andamos pela fé. A tua fé que nos renova, Senhor. A tua fé que nos transforma, Senhor. A tua fé que nos faz mais alvo do que a neve, Jesus. É seu sangue, Senhor, a tua morte de cruz, Senhor. Tem poder sobre as nossas vidas. A tua dor naquela cruz, Senhor, tem mover pelas nossas vidas. A sua morte não foi em vão. A sua morte foi para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, e não aceitamos nada contrário a isso. O poder da cruz está sobre nós. Aleluia! Glória a Deus. Recebe toda a adoração, Senhor. Agora nós vamos entregar o mais puro louvor a Ti, Senhor, com toda a intensidade das nossas almas, Te glorificando, Te entronizando. Receba, Senhor, a adoração da Tua igreja, Senhor, que se coloca aqui apaixonada por Ti. Eu creio que tem corações aqui apaixonados por Ti, Senhor. Então receba de nós a mais verdadeira adoração. Seja bem-vindo aqui. Tu esteves conosco em cada momento, em cada palavra dita, e continuará assim aqui, Senhor, no nosso meio. E agora nós rendemos a nossa adoração como gratidão. Gratidão ao seu poder, gratidão ao seu mover, gratidão à sua graça sobre nós, Senhor. É maravilhoso te seguir. É maravilhoso saber que temos um Deus soberano e cheio de glória. É maravilhoso sabermos que temos um Pai cuidador, que cuida do seu Filho. Ainda que nossa mãe esquecesse de nós, o Senhor jamais esquecerá de nós, Senhor. Nós fomos sonhados, planejados por Ti, e prevalecerá sobre nós a Tua palavra, a Tua vontade. Como eu orei naquele monte, Senhor, que os nossos caminhos, que as nossas vidas jamais estejam no centro das nossas vontades, mas diante da Tua vontade, que seja colocado, que seja trago à existência sobre as nossas vidas o Teu propósito sobre cada um de nós, e não sobre as nossas vontades. Nos direciona ao centro da Tua vontade, direciona-nos ao Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.